Olá a todos! Hoje nós vamos conversar sobre um dos textos mais impactantes e transformadores da Palavra de Deus, o encontro de Jesus com Nicodemos. O que será que esse texto tem a trazer de aplicação para a nossa vida? Nicodemos não era qualquer pessoa da época, ele era um mestre da lei, era um fariseu, um estudioso, uma pessoa de posição elevada e de referência no seu tempo. Ele foi encontrar com Jesus de noite. Por que será? Provavelmente ele temia a exposição ainda, mas ele reconhecia a divindade e a soberania do Mestre, de Jesus. Ele pergunta: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos, milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus responde dizendo: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, essa resposta de Jesus impacta profundamente Nicodemos, porque ele chegou perguntando uma coisa e o mestre chega respondendo outra. E ele diz assim: mas pode porventura alguém nascer de novo sendo velho? Voltar para a barriga da mãe e nascer de novo, né? E até Jesus dá uma resposta para ele que define e esclarece bem no sentido de haver a separação entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Ele diz: o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. O que isso significa? Jesus estava querendo apontar para Nicodemos e para nós hoje que há uma diferença. Não é natural, não flui naturalmente a nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos realmente definir o caminho pelo qual nós vamos andar. Então, nascer da carne, nascer humanamente, todo mundo nasce, todo mundo que está vivo já nasceu. Mas nascer do espírito requer decisão. E por isso Jesus respondeu dessa forma para ele. E ele ficou intrigado ainda como a pessoa poderia nascer de novo, porque não ficou claro. Ele estava pensando muito no viés humano. E Jesus mostrando para ele que havia algo mais. Tanto que Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabe disso? Não foi uma resposta mal educada, foi simplesmente mostrando para ele que não importa o quanto a patente dele era alta, ele não sabia coisas elementares e essenciais da vida e da transformação espiritual necessária. E aí ele pergunta, Nicodemos pergunta, como pode ser isso, né? E aí Jesus vai falando acerca do céu, ele vai falar: eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo: eu sei do que eu estou falando porque eu subi ao céu e voltei. E aí ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, que inclusive é um texto mencionado em Números 21, mostrando que a Bíblia está toda atrelada, o texto de Números está atrelado com o texto de João, agora o Filho do Homem seria levantado para curar. Naquele tempo, o povo de Israel, segundo uma ordem dada de Deus para Moisés, Moisés fez uma serpente para que simbolizasse a cura. E aqui ele está mencionando essa referência, dizendo: agora é Cristo que será levantado. Eu serei levantado para trazer essa cura. E aí ele conclui o que para mim é o texto realmente essencial e fundamental da nossa fé cristã, é a base da nossa vida cristã com Deus, que é João 3,16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz mais uma vez: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele encerra esse diálogo com Nicodemos falando sobre a luz e as trevas. Sim, Nicodemos chegou na escuridão para encontrar o Mestre, mas com certeza ele saiu na luz do dia, porque Jesus trouxe vida e trouxe luz espiritual para a sua vida.
E como será que a gente está reagindo a esse chamado, essa conversa com Jesus? É importante que a gente se coloque no lugar de Nicodemos. Como a gente reagiria a essa interação? Porque Jesus faz exatamente essa proposta para mim e para você. A gente precisa desse posicionamento, ressignificar a nossa vida. A nossa vida não é só aquilo que a gente tem passado aqui, os dramas, as tristezas, os perrengues, né? É muito mais que isso, há um propósito que transcende o sentido humano. A gente tem que pensar que nascer de novo não significa voltar para a barriga da mãe. Nascer de novo significa reconhecer a divindade e a soberania de Cristo em nossa vida. Porque conhecer e entender que Cristo é mestre, que Cristo é salvador, todo mundo pode entender, mas vivenciar e praticar a submissão a esse mestre é que vai nos dar a vida eterna, essa entrega. Não é o quanto você é perfeito, não é o quanto você está bem ou você é melhor que os outros, de forma alguma. É o quanto você se rende àquele que é perfeito, ao senhorio de Cristo. Não há outro caminho. A Bíblia vai mencionar muitos outros textos dizendo essa mesma referência. Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida que vai nos ligar a Deus. Senhor, que em nome de Jesus essa palavra venha frutificar em nossos corações, trazendo entendimento, trazendo luz e trazendo libertação, e que onde há trevas no nosso coração, que haja uma completa entrega ao Mestre, a Cristo, para que a gente tenha realmente a luz da vida reinando em nós e através de nós, nessa vida e na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.